Tudo bem? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O que tem de pior que chuva para cabelo de mulher é vento. Manchar o tupete. Mas que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho e do título Sede Perfeitos. Antes da gente começar a falar dos ensinamentos, eu queria falar umas frases para ver se vocês já ouviram essas frases em algum momento da vida. Aqui se faz, aqui se paga. Já ouviram? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E no Espiritismo, para quem já conhece um pouco a doutrina, nós dizemos que toda causa tem um efeito, ação e reação. Essa é a lei. Então, nessas frases populares que a gente costuma ouvir por aí, tem alguns fundos de verdade, e é sobre isso que o capítulo dessa noite vai versar. Jesus, logo no início, ele nos fala sobre caracteres da perfeição. Ele diz assim: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nós vamos encontrar em Mateus, versículo 44 e 48. Obviamente que Jesus, ele usa um modelo maior que ele pôde encontrar para nos orientar sobre o que é ser perfeito. Vamos ser Deus? Vamos ser como Deus? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos dizendo para nós nos aproximarmos das leis de Deus, de nós conhecermos as leis de Deus. E aí sim, tratarmos de ser logo os perfeitos, porque uma vez conhecendo as leis do Pai e nos aproximando dela, a perfeição nos chega. Importante desse capítulo, que vai falar sobre essa questão de sermos perfeitos, das orientações que Jesus está nos dando, ele é um capítulo que vai, na parte que me cabe falar essa noite, são 3 itens. É o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. E eu vou começar pela parábola do semeador. Eu vou reler para a gente relembrar. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na beira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu, e comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra, mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raízes, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1, outro 60 e outro a 30. E completa: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Também encontramos isso em Mateus, versículo 13, e tem 1 a 9. A parábola do semeador é riquíssima de interpretações. Hoje, em especial, eu vou me prender à questão do semeador e da semente. Então, quem é o semeador da parábola de Jesus? Somos todos nós. Somos todos nós espíritos, que somos imortais, que temos muitas vidas, somos espíritos do universo, somos espíritos dotados de livre-arbítrio, de inteligência, de pensamento contínuo, ou seja, nós já estamos num patamar de existência onde nós damos contas das nossas próprias ações. Hoje nós estamos aqui, nesse processo reencarnatório, felizmente nesta noite, nesta casa de bênçãos, mas amanhã, aonde estaremos?
o Evangelho nos responde, né? A gente não precisa nem nenhuma cartomante, nem vidente para saber como nós estaremos no futuro. Segundo as orientações do Evangelho, depende das sementes que escolhermos. E aí a gente vai falar um pouquinho da semente. O semeador somos nós, que plantamos todos os dias, porque viver é semear, e reconhecer que diariamente colhemos. Então, aquelas frases do começo começam a fazer sentido do que nós plantamos, né, que é livre, temos o livre-arbítrio, nós temos a obrigação de colher. O plantio é nosso. A liberdade que nos é dada é nossa. Então, por comparação, acho que Jesus foi tão feliz na comparação que ele fez, porque Jesus, eu gosto de repetir isso nos evangelhos que faço, Jesus não falou para aquele grupo de pessoas que conviveram com ele quando ele esteve aqui no nosso mundo. Jesus falava do nosso ser imortal que nós somos, falava da nossa espiritualidade, porque ele tinha conhecimento de que nós não morreríamos, que nós iríamos continuar a vida e que nós estávamos num processo de evolução, um processo, né, que Deus nos criou, né, ignorantes do ponto de vista de conhecimento, para que nós pudéssemos adquirir o conhecimento com o tempo. Então ele compara com a semente e fala dos solos, né, que essa semente vai cair, e é um trabalho, né, quando a gente vê, por exemplo, né, que a gente vê uma árvore, um carvalho que é frondoso, é grande, que saiu de uma semente pequena, que continha lá todo o seu potencial, a gente sabe que para ele chegar onde ele chegou, ele teve que ter o apoio do sol, da chuva, do solo e principalmente do tempo. E Jesus sabia disso. E ele fala exatamente desse tempo, ou seja, do tempo que nós vamos levar para essas conquistas. Então ele nos orienta. O que é importante dessa parábola, eu vou ler mais um pedacinho dela, aliás, essa já é a instrução dos Espíritos, diz assim: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas, na verdade, para as quais eles não passam de letras mortas, que semelhantes a sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Ou seja, ele fala que as diversas maneiras dessa semente é aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Então, qual é a melhor semente? Ou seja, se o semeador somos nós, o que eu tenho que escolher para efetivamente ser a boa semente? A orientação encontramos todas essas orientações no Evangelho de Jesus. E para entender mais, eu vou ler nesta parte do Evangelho o que os Espíritos caracterizam como o homem de bem, para entendermos o que são essas sementes encontradas no Evangelho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, e, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Ou seja, esse é o homem de bem. Essas são as boas sementes, as orientações, essas reflexões que é feito nesse parágrafo do homem de bem, são as reflexões que nós temos que fazer a respeito de que sementes somos portadores, do que eu estou espalhando no mundo, qual é a minha missão. Tem coisas hoje que são mais modernas, né? Jesus falava de semente porque, obviamente, eram os recursos importantes de compreensão na época, que até hoje, mas hoje todo mundo sabe que nós temos uma missão a cumprir. E qual é a nossa missão?
O que eu devo fazer com ela? Então, quais são as sementes que eu devo semear? E aí a gente para para uma reflexão sobre as questões das leis divinas, que são sempre leis justas, misericordiosas e leis de amor. Por isso que ele fala no começo da gente se aproximar dessas leis. Mas quantos de nós já nos perguntamos, por que eu estou passando por isso? Eu mereço estar passando por isso? Eu mereço, estar diante dessa dificuldade, dessa doença, da perda de um ente querido? O Espiritismo veio nos orientar sobre as questões que estão relacionadas com a causa e efeito, que estão relacionadas com a ação e reação, que tem a ver com as sementes que plantamos. Obviamente, nós não plantamos boas sementes no passado, quando essas dificuldades batem à nossa porta. Mas elas nunca foram e nunca serão momentos para nos destruir. Ao contrário, nós estamos dentro da lei. Uma vez que eu semeei, eu irei colher. Só que às vezes está relacionado com outras vidas, não necessariamente nesta vida. E isso é importante. A gente saber que nós somos semeadores do universo, como eu falei. Nós somos semeadores imortais e das quais nós somos responsáveis sempre pelos nossos atos, sempre por aquilo que praticamos, por aquilo que pensamos. Mas uma das coisas mais bonitas da lei de Deus é que todos os dias nós podemos plantar, ou seja, nós podemos mudar o nosso cenário, ou seja, passar do que é difícil para fácil. E por isso que Jesus dizia que o seu jugo era leve, aliás, seu jugo era leve no sentido de que nós podíamos transformar aquilo que efetivamente estamos no processo de aprendizado, não escolhemos bem as nossas sementes, somos responsáveis pelo que fazemos e o que plantamos, mas que nós podemos mudar. E essa é uma das coisas mais bonitas do ponto de vista do semeador. Ou seja, eu posso trazer às pessoas que convivem comigo o que ele nos orienta sobre o homem de bem, de nos colocarmos na situação dos outros, de espalharmos o amor, de sermos úteis às pessoas, de não julgar as pessoas. É tão bom conviver com pessoas que têm esse comportamento, ou que têm, que têm a facilidade, que ninguém procura o outro para ajuda, para aquele que critica, que maltrata. Ao contrário, nós vamos atrás de quem nos entende, de quem nos orienta, de quem nos acalenta, de quem nos conforta, e às vezes de quem até briga com a gente, que é bom de vez em quando, que a gente é espírito um pouquinho endurecido, de vez em quando a gente precisa uns puxão de orelha. Mas puxão de orelha com amor é muito diferente, faz bem, é importante. Ele vai falar mais tarde, a gente vai deixar para a semana que vem, para o outro palestrante, falar sobre as questões do dever que nós temos como criaturas divinas que somos, relacionado com o ser de perfeitos. E eu gostaria de dar um exemplo melhor do que nós tratamos nessa noite, sobre essa questão das sementes e do semeador. Para isso, eu vou ler uma mensagem do Vinha de Luz, do Emmanuel, que chama Sementeiras e Ceifa. Eu vou ler alguns trechinhos só para a gente caminhar para o final da nossa palestra. Diz assim: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos, os ociosos, estão cultivando o joio da imprevidência. Que dá vontade de falar, não, eu não penso nada, eu penso mal, eu penso bem. A ausência do bem também não é bom. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. E olha como Jesus soube esperar. Até hoje, decorrido mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo. Ele não está falando que a gente tem que esperar do que o outro
mas daquilo que eu efetivamente, do que nós efetivamente podemos fazer. E Jesus era tão sábio que ao falar sobre, ele sabia que muitas sementes, como diz o Emmanuel, umas iam germinar rapidamente, outras iam demorar mais tempo. E somos nós, 19 séculos depois, conhecendo os ensinamentos do Cristo, porque não é novo para nós, esses conhecimentos, nós já o tivemos em outras vidas. Se nessa nós estamos tendo contato agora, né, com certeza ela vai nos trazer muita importância para a nossa vida, para o nosso crescimento. E eu gostaria de dar o exemplo então de Jesus, que eu acho, que eu tenho sempre a preocupação de quando a gente fala de exemplos do Evangelho, para a gente não deixar pequenininho uma mensagem maravilhosa que é essa. Então, para não me perder, eu resolvi usar o exemplo de Jesus. Jesus trouxe as suas melhores sementes enquanto ele esteve entre nós. E mais ainda, além de ele espalhar as melhores sementes que ele tinha, ele ensinou a gente a ter as melhores sementes, ou seja, da prática do amor, da prática da perseverança, da paciência, do perdão. Ele nos trouxe conhecimento para que a gente pudesse efetivamente traçar nossa rota de evolução, uma rota de felicidade, de paz, de tranquilidade, mesmo diante das dificuldades. E Jesus deu muitos exemplos, acho que acabou a... Vou no gogó. Jesus nos deu muitos exemplos, deu exemplos de, na sua morte, quando ele se refere, né, ao Pai, dizendo, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus deu a melhor semente no momento mais difícil, que era ver ali os seus discípulos o abandonarem, né, a população o crucificarem injustamente. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. E um outro exemplo muito bonito, para quem conhece o livro de Paulo Estevão, se não conhecem, eu recomendo que leiam. A gente tem aí na biblioteca, Paulo Estevão, e é onde conta a história de Saulo, que perseguiu muitos cristãos naquela época. E um dos cristãos que ele perseguiu e que dá o título ao livro, Paulo Estevão, foi Estevão. Estevão foi um cristão que deu muitos exemplos, deu as suas melhores sementes. E, obviamente, com a perseguição de Saulo, ele vai ao apedrejamento. Nesse dia, Saulo leva a sua noiva para assistir o apedrejamento. Naquele tumulto que foi, ela se ficou do lado e ainda ela não gostava muito daquilo que acontecia, obviamente, era muito sofrimento. Mas ali ela ficou em função do seu noivo, e no término, no finzinho do apedrejamento, que ela olha, ela reconhece que Estevão é o irmão dos quais ela foi afastada por motivos políticos e religiosos na época, em que o irmão foi levado para a galera injustamente, e ela sabia, né, ou ela pensava que ele havia falecido, porque para quem era dirigido as ideias daquela época era a morte fatalmente. E aí a história vocês vão ver no livro, que o livro é muito bonito, e aí Estevão consegue, né, com o trabalho de humildade, de amor e de distribuir as boas sementes, ele consegue voltar novamente ao convívio das pessoas, mas ele se converteu ao cristianismo. E naquela hora ela se aproxima do irmão, o abraça, os últimos momentos, os finais da vida dele, ele a abraça naquele momento sublime de reencontro, e Estevão, nas suas últimas palavras, diz à sua irmã que ela tinha escolhido uma boa pessoa para noivar, que ele, fazendo tudo aquilo em função dele ser devoto, de ser um seguidor de Moisés, ele diz para ela, imagine o que ele fará quando ele conhecer Jesus. E abençoou a união deles. Obviamente, para Saulo, isso foi um grande ensinamento que futuramente vai fazer as grandes mudanças, e ele vai passar de Saulo a Paulo. Leiam o livro. E é exatamente isso que eu queria dizer, que no momento mais doloroso ele soube dar a melhor semente. Ele viu no inimigo, no algoz,
alguma coisa de bom, de que no futuro, né, ele pudesse, com a mesma perspicácia, com a mesma força, né, e foi o que aconteceu na trajetória de Paulo. Então, meus irmãos, somos semeadores, vamos fazer o possível para escolher as melhores sementes, usemos o Evangelho, usemos as orientações, façamos da nossa vida todo dia, porque nós fazemos isso todo dia, plantar paz, plantar amizade, sermos delicados com as pessoas, buscar o entendimento, porque isso é nos aproximar da nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe.